Gente, meu nome é Silvia Garcia, idealizei esse projeto Troca de Saberes, o terapeuta e a sua jornada. Esse projeto surgiu da frustração de ficar em casa, né, sem poder sair para ajudar os meus irmãos, as minhas irmãs. Eu sou uma profissional da área de saúde, da saúde integral, então, de repente, me surgiu essa ideia de conversar com os meus colegas de profissão, de ofício sagrado. E, sabe, aqui a gente abre o nosso coração e diz como foi que a gente deu o sim para essa proposta de vida, que é uma aventura, né? Nós somos profissionais autônomos, nós vivemos do que trabalhamos. Se trabalha hoje, come hoje. Se não trabalha, também não come. É um pouco assim, né? Então é isso. Hoje eu estou aqui com uma irmã de retiro. Essa pessoa que vocês estão vendo aqui, ela é uma parceira, é uma companheira, ela é um ombro, ela é ouvido, ela é tudo para mim, sabe? E ela já me acudiu, ela já me ajudou muito, ela já contribuiu muito com a minha jornada. Então, para mim é de extrema gratidão estar com a Jaqueline aqui hoje. E Jaque, só para começar, eu queria te dizer que eu fui ver aqui no anuário da Grande Mãe a deusa de hoje, né? Sim. E a deusa, são várias deusas, né? Tem Freia, tem Shakti. E eu acrescentei por minha conta e risco Lilith, né? Que eu não sou boba nem nada, né? Então tem Shakti, que é a energia, Freia, que é a sexualidade, e Lilith, que é o poder. E eu vou ler só um trechinho aqui para você, porque eu achei assim que era a sua cara, sabe? Sim. Festa neopagã dos adeptos homossexuais da tradição Wicca, celebrando a deusa, a vida, o amor e a liberdade de se expressar de forma pessoal, sem se deixar influenciar por preconceitos, normas sociais ou restrições religiosas, seguindo apenas a voz do coração. Bem-vinda, Jaqueline. Joachim. Muito obrigada mesmo. Para mim é um convite estar em casa aqui contigo e com o pessoal que está por aqui, que eu sei que está com o coração super aberto para o nosso bate-papo, a nossa conversa. E assim, a Silvia, ela se apresentou para vocês enquanto terapeuta, enquanto pessoa que se propôs, né? Meio que foi empurrada também pelo universo, mas de forma geral se propôs a estar nesse caminho de curadora. E eu queria levantar aqui uma acusação. Eu tenho uma acusação aqui, meu gente. Vamos começar já no babado. No babado aqui. Porque essa mulher que vocês estão vendo aí, minha gente, ela é uma das maiores culpadas por eu ser astróloga. Vocês acreditam numa coisa dessas? E é interessante contar o porquê e como, né, que isso aconteceu. Que é o seguinte, para quem não sabe, né, sim, eu sou Jaqueline, como ela mesma apresentou. Eu me formei em Ciências Sociais na Federal, né, na UFPE, e o curso ele tem ali as 3 vertentes, né, Sociologia, Antropologia e Ciência Política. Eu entrei querendo a Ciência Política, aí depois eu fiquei, vixe, que nojeira danada, quero não esse negócio. Aí eu me encantei ali pela Sociologia, pela Antropologia, e dentro do percurso da universidade eu tinha muito essa ideia de que eu seria professora universitária. Só que aí eu fui me desencantando com o ambiente, não era um lugar que eu encontrava a minha potência criativa, enfim, não estava se encontrando ali com a minha energia, né? E aí, como forma de eu conseguir terminar o curso, né? E ao mesmo tempo fazer alguma coisa que me revitalizasse ali dentro da universidade, eu busquei as terapias integrativas. Então, eu saí catando tudo, meditação, reiki, até parar na biodança, que foi onde eu conheci essa graça de pessoa que está aqui conosco. E na biodança
foi que eu decidi que o meu trabalho de conclusão de curso, né, que é o TCC que a gente chama, seria em antropologia, e seria em antropologia da saúde, quando eu ia estudar as práticas integrativas de saúde, que é o perfil não, mas muitas dos trabalhos, né, que a Silvia faz aqui, e eu tomei como foco a biodança, né? E aí vocês podem dizer, mas minha gente, essas meninas só fazem enrolar. O que é que tem a ver astrologia com TCC, com biodança? O que é que tem a ver tudo isso, né? E é interessante o seguinte, gente, é que dentro da universidade, ao mesmo tempo que eu estava ali naquele processo do TCC, foi onde eu me familiarizei ali com a astrologia. Não incluí isso em nenhum trabalho oficial, foi uma coisa que eu fui fazendo por mim mesma, mas eu era, né, olha, o lapso aqui, o ato falho, né, mas eu era uma amadora, assim, tão grande assim da astrologia, eu passava tantas horas estudando, lendo sobre, que aí quando eu fui, né, fazendo o mapa das pessoas, contando, dividindo um pouco do que eu sabia, as pessoas ficavam simplesmente chocadas, assim, de tipo, como assim essa menina não se diz profissional, né? Aí chega esta menina, esse doce de pessoa, que diz assim, Jaque, olha, escuta aqui uma coisa, você nunca vai ser astróloga se você ficar com essa bunda seca, magra dentro de casa, sem fazer nada. Você tem que sair, você tem que atender, você tem que ter um consultório, você tem que ter um espaço para você ser uma profissional. Aí lá fui eu, né? Vixe, eu vou mesmo. E ela tinha um espaço terapêutico maravilhoso. E a gente fez essa parceria, né? Você cedeu o seu espaço para a partir dali eu começar a atender enquanto consultório, né? E foi uma parceria incrível, assim, porque eu lembro com muita nitidez de todos os meus primeiros clientes. Na verdade, eu nem esqueço ninguém, né? Todo mundo que passou por mim, eu lembro. Eu lembro mesmo. Hoje, atualmente, pode ser que eu não lembre todos os detalhes do mapa, mas eu lembro, assim, muitas coisas. Eu lembro principalmente os sentimentos que vêm durante o processo do mapa, né? E aí, a saída de casa, é interessante até a gente comentar isso nesse período da quarentena, sair de casa para atender no consultório foi um salto quântico na minha vida, porque foi eu me profissionalizar, eu ter um espaço, eu ter um nome, e isso, no lugar de me deixar mais amedrontada, me encorajou mais ainda para eu estudar também, e foi onde eu me tornei uma profissional. Depois, com o passar do tempo, houve algumas mudanças nos nossos processos. Aí teve momentos que eu atendia só pela internet, e aí eu passava semanas, meses só pela internet. Aí outras vezes eu voltava para o espaço fora, seja o seu ou de outras pessoas. E assim eu fui, bem antes da quarentena, né, me acostumando com esse modelo de atender virtualmente e atender presencialmente. Então, hoje a gente tem um contexto totalmente diferente, né? Então, assim, eu acredito que muitas pessoas aqui já são terapeutas ou gostam muito desse lugar das terapias, e o colocar a cara no sol, né, o sair de casa agora tem um sentido mais sensível, mais subjetivo, né? Já que a gente não pode ou não tem tanto espaço assim para efetivamente estarmos fora, né? Então, eu acredito assim que é muito esse lugar do empoderamento pessoal, que foi algo que foi muito trabalhado, inclusive nas minhas sessões terapêuticas que a Silvia fez comigo, e foi o que realmente me possibilitou estar nesse lugar enquanto profissional. Então, assim, qualquer coisa aí que der errado, se vocês não gostarem do meu trabalho, da minha abordagem, é tudo culpa dela, viu, minha gente? Foi ela que me empurrou para sair de casa, sair do armário aí e começar a atender enquanto astróloga. Ai, Jaque, eu queria saber, querida, conforme você ia estudando a astrologia, dessa maneira despretensiosa, né? Porque quando é que você se percebeu encantada, abraçada pela astrologia? Porque você começou de uma maneira muito despretensiosa, muito livre, muito sem projeto mesmo, né? Achando que era uma coisa informal. Sim, e aí, um hobby. E antes desse hobby, você tinha a POME, que era aquele projeto da encadernação. Fala para mim um pouco da POME, depois fala para a gente como é que você foi ingressando por que saiu da POME
porque parou a POME, porque foi para astrologia, sim, sabe? Alguma coisa assim. Sim. Sim, gente, eu acabei, né, não falando outras coisas. É porque o percurso, a jornada do terapeuta é um negócio imenso e não é linear, né? É uma loucura, assim. Antes de eu me tornar astróloga, eu trabalhava com papelaria artesanal, né? Tem até o perfil no Instagram, ele tá abandonado lá, a Pome Papel, mas eu vou ajeitar ele, daqui a pouco eu vou voltar para ele. A Pome Papel foi um dos meus grandes deslumbramentos, assim, com a vida, porque como na universidade o trabalho é muito intelectual, os textos são muito densos e, assim, existia um ritmo de produtividade, de trabalhos, de coisas para fazer, então eu acabei me desconectando do lado criativo, do lado artístico da vida. Letícia, do lado artístico da vida. E aí o que foi acontecendo é que eu entrei na biodança, e a biodança é uma terapia, gente, que ela trabalha muito o acordar para a vida, né? A vitalidade, a sexualidade, o empoderamento, é uma coisa linda. Eu lembro que até pouco tempo atrás, absolutamente todo mundo, praticamente, que fazia mapa comigo, eu dizia, vai fazer biodança. Principalmente quando tinha aquele perfil, assim, do corpo ser um pouco mais travado, da linguagem corporal ser muito fechada. Às vezes a mente da pessoa está aberta, mas o corpo está fechado. Então, é como se a mente, ela não conversa com o corpo. Então, os dois, eles têm que estar em sincronia, em diálogo, né? E foi esse movimento da biodança, que é uma terapia em grupo, né? Que eu entrei e aí eu comecei a encarnação artesanal. Para mim foi uma coisa incrível, porque eu só estava acostumada a trabalhar com a mente. E aí eu descobri que eu consigo fazer alguma coisa com as mãos, que eram os cadernos, as agendas, e era muito bonito, e as pessoas assim gostavam muito. E quando eu ia nas feiras, o pessoal perguntava muito se eu já tinha feito encadernação com algum professor de design da Federal, e eu, nunca fiz nada de design, era só os caderninhos mesmo aqui, ó, que Silvia tá mostrando, que era um ritmo de criação muito grande. Bom, como é que foi essa transição, né, da papelaria para a astrologia? É claro, né, assim, eu tenho uma coisa bem interessante, assim, o meu mapa, mas não só o meu mapa, mas a minha vida, né, eu tendo a ser uma pessoa, assim, que tem um pezinho, assim, para fugir da realidade, né, e isso é bom e ruim ao mesmo tempo, como tudo na vida. Então, o lado ruim é que se eu não direciono bem essa energia, eu posso ficar num fluxo muito escapista, né. Por exemplo, eu tenho muita facilidade para me viciar em álcool, tenho muita facilidade para me viciar em qualquer coisa que eu goste muito, eu quero muito e eu tenho muita tendência a me viciar. Mas o lado bom é que com a astrologia também eu aprendi isso, é que a gente pode usar essa característica do vício para direcionar para coisas boas. Então eu comecei a me viciar em astrologia. E foi um negócio assim tão louco, minha gente, eu estudava tanto, que eu acho que o que eu estudei de astrologia ali por volta do fim da universidade e depois, assim, que eu terminei mesmo, foi muito mais do que eu estudei pro meu TCC, assim, muito mais. Aí eu fiquei, gente, era pra eu ter feito meu TCC em astrologia, porque eu sei muito mais de astrologia do que do tema que eu me propus a estudar na universidade, a pesquisar, né? E a biodança, ela fez muito parte do refino da minha acessibilidade para a astrologia. Porque na biodança tem um momento da partilha, né? Então as pessoas, elas vão ali colocando na roda os seus sentimentos, as suas emoções. E eu sabia o mapa de algumas pessoas e também eu olhava e eu me via naquelas outras pessoas também. Então, assim, a biodança trabalha muitos elementos, né? A água, a terra, o ar. E aí a compreensão dos elementos do mapa astral, eu consegui ver na prática na biodança. O que é o movimento do ar, o que é o movimento da água, o que é o movimento da terra. E aí, por exemplo, o meu mapa, ele tem pouca água, praticamente não tem nada de água. E aí, nos exercícios de biodança, que a gente entrava no ritmo da água, meu Deus, para mim era como se de repente enchesse o meu corpo. Aí, meu Deus, agora sim eu tô viva, eu tô bem, tô equilibrada. Então, assim, todo terapeuta, todo astrólogo, psicólogo, qualquer que seja a denominação da profissão
profissão da gente, o nosso caminho pessoal, ele é muito assim, ele constrói bastante, né, o olhar, a sensibilidade ali do terapeuta e do profissional que está na sua frente. Então, realmente, foi um grande divisor de águas. Eu deixei a papelaria artesanal, né, que eu trabalhava com os cadernos, porque a astrologia, ela me fascinou e ela invadiu todos os campos da minha vida, assim. Era engraçado que na sociologia a gente tem um negócio que a gente chama imaginação sociológica, que é quando você pega, por exemplo, esse óculos aqui, e aí na sociologia a gente pensa, como é que esse óculos veio parar na minha mão? Aí a gente tenta pensar as pessoas que fizeram parte do processo desse óculos, a matéria-prima que saiu das florestas, como que esse design foi feito, quem será a pessoa que desenhou, quantas mãos, quantas mentes, quantos corações participaram do processo para que esse óculos exista na minha mão. E aí eu desenvolvi sozinha, né, como amadora maluca, a imaginação sociológica, a imaginação astrológica. Isso, que era justamente, eu assistia aos filmes, às novelas, às séries de TV, eu escutava as pessoas falando e eu rapidamente tentava construir um mapa na minha mente para imaginar como é que seria a expressão do mapa astral de uma pessoa, de uma situação e de um determinado contexto. Eu lembro de uma vez que a gente recebeu uns parentes de Emanuel aqui em casa e um deles contou a história todinha de vida dele. Que quando ele tinha 6 anos aconteceu isso, que a mãe dele fez isso, que o pai foi isso. E eu só fazia escutar. E aí no final, aí eu disse assim, eu acho que ele deve ter um estélio na casa 6, ele deve ter planetas ali na casa 10. Eu fui construindo o mapa. Aí eu pedi para que ele me desse os dados. E minha gente, foi assim, chocante, porque eu não acertei tudo, mas a construção principal do mapa estava toda ali. Então foi ali que eu percebi que o caminho da astrologia não é uma coisa assim da gente apenas ler os manuais e fazer cursos. Precisa que a gente o tempo todo esteja assim, fazendo a nossa mente funcionar dentro do que é imaginar as coisas, as situações e as possibilidades acontecendo a partir da linguagem dos astros, né? Então, eu sou fascinada, sou encantada com a astrologia até hoje. Uma das coisas que mais me chamou a atenção, principalmente quando eu fui conhecer outros astrólogos mais famosos, é que é tão infinita as possibilidades dentro da astrologia, que eu lembro de um astrólogo que eu conheci ele lá em São Paulo, no curso que ele estava dando, e ele já começou a aula dizendo assim, gente, eu trabalho com essa linha de astrologia, mas eu não sei isso aqui do que existe no mundo, então só estou apresentando aqui o que eu consegui acessar. E ele sabia tanta coisa, e tinha outros astrólogos que sabiam algumas coisas que ele não sabia. Aí eu fiquei, meu Deus, então é assim, é um caminho sem fim. Então finalmente eu me encontrei, porque eu nunca vou saber o suficiente, eu nunca vou chegar lá e dizer, pronto, sei de tudo, agora eu posso parar de estudar. E eu saí da universidade, mas eu continuo como pesquisadora, estudiosa, curiosa, e eu estudo como hobby, eu estudo como profissão, então me basta. Já que você me trouxe uma coisa que eu achei muito interessante, principalmente dentro do nosso contexto aqui, que não é só falar da astrologia, mas é falar de tudo que compõe você enquanto ser humano e depois Sim. você enquanto terapeuta. Primeiro a gente é terapeuta, depois a gente escolhe a linha. Eu percebo isso dentro da trajetória de todos os colegas que me aparecem aqui. Você me trouxe sobre essa questão do corpo, né? A astrologia, você vê só, né? A gente está pensando daqui para cima, olhando para os astros, mas você observou o corpo da pessoa, como que ela reagia enquanto corpo. E essa sua percepção de corpo, eu também posso atribuir um pouco a nossa pouca vivência lá na biodança, que a biodança traz essa consciência corporal. E você, assim que chegou lá, tinha uma certa, como é que eu vou dizer, dificuldade ou resistência na sua expressão
corporal. Sim, porque estava tudo pulando aqui isso na pra mente, gente. né? Isso. Passando isso, expandindo, se libertando dessas couraças, se permitindo um pouco mais. Aí você entra na astrologia, você entra na pome papel, colocando a sua arte, essa criatividade. Já começou a mexer o quê? Mãos, né? As mãos, Vinha da cabeça, a criatividade vinha, que é uma atividade que você sempre teve, mas não tinha assim desenvolvido muito bem, e veio para a mão, né? Aí, sabe, o que eu quero trazer aqui é a construção desse terapeuta, aonde nada é negado. Até mesmo a faculdade, que foi com muita resistência, que terminou com sabotagens e tudo mais, né? Tudo isso hoje faz sentido, tudo isso hoje está dentro do seu trabalho, sabe? Então, teve uma colega aqui que perguntou qual caminho, que dica que você dá para você ser um astrólogo, né? Então, aí eu queria que você fala com ele de coração para coração como é que você constrói o seu atendimento sem abrir mão de tudo isso que compõe Jaqueline. Sim. José, a sua pergunta é uma das mais pertinentes aqui do nosso encontro hoje, né? A dica que eu dou para quem quer se tornar astrólogo, né? Olha, a principal dica, vocês, né, que estão ouvindo aqui, podem achar uma maluquice que eu vou dizer, mas a principal dica para a gente se tornar um bom astrólogo é a gente mergulhar muito profundamente no nosso processo interior de autoconhecimento. Por que isso é importante? Gente, isso é muito sério mesmo. A qualidade, o refino, a sofisticação do meu trabalho, ela só foi possível porque eu estava o tempo todo fazendo terapias, fazendo retiros, fazendo processos terapêuticos em psicólogos ou com terapeutas holísticos. Eu estava o tempo todo me trabalhando e era incrível, assim, porque o que é que acontece? Você vai escutar professores ou astrólogos, ou você vai ver coisas em livros dizendo as características dentro do mapa, só que se você não refina o seu olhar, você não vai ser capaz de enxergar esses elementos no seu mapa e na sua vida, e, portanto, você não vai conseguir enxergar esses elementos na vida e no mapa de outras pessoas. Então, assim, por exemplo, vamos supor que você seja uma pessoa que a mãe seja muito vitimista. Vou dar um exemplo, certo? Se você não entra no processo terapêutico para entender essa mãe vitimista, de onde que veio o vitimismo, como que isso afetou a sua vida e como que isso pode ser cuidado dentro de você, você vai olhar para o seu mapa e você vai dizer, eu acho que isso aqui está errado, isso do mapa, minha mãe não é vitimista não. E aí vai aparecer outra pessoa que ela vai estar com a mesma configuração e você vai falar por falar, mas você não vai dar aquela atenção porque você não entrou tão profundamente nas suas sombras, na sua história, para você conseguir enxergar o outro. Então, assim, de coração mesmo, assim, da maior honestidade do mundo, um astrólogo, que não basta somente estudar as técnicas e fazer os cursos, precisa o tempo todo estar em contato com as sombras, em contato assim com se descobrir. O olhar do outro é uma coisa assim que é essencial para qualquer terapeuta, e eu repito isso inúmeras vezes. Gente, é uma coisa incrível. Veja, eu me sustento materialmente assim, unicamente com astrologia, só com astrologia, desde 2016. Desde 2016, com certeza. Antes disso eu já tinha, assim, possibilidades, assim, de sair de casa e tal, mas de dizer assim, pronto, agora eu consigo me bancar, morar sozinha, ter tudo, realmente foi a partir de 2016. E o que é que acontece, assim, dentro desse processo, né, da sofisticação, do refino da astrologia, de lá para cá, a gente está em 2020, eu comecei a estudar bem antes, né, a gente está em 2020 agora. Hoje, quando eu pego o meu mapa, que eu olho para o meu mapa, eu não consigo interpretar.
no meu mapa. E aí vocês vão dizer, mas como é que é isso? Ela não é astróloga, ela não é profissional, ela não vê o mapa das outras pessoas. Como é que ela não consegue ler o próprio mapa? E é interessante trazer isso. Isso acontece muito com tarólogos também, gente. Se vocês são praticantes de tarô, se vocês conhecem tarólogos, é interessante vocês perguntarem. Porque o que acontece é o seguinte, quando a gente está muito perto da gente mesmo, a gente não se enxerga com tanta clareza. Então, eu não consegui ter clareza de raciocínio para entender o meu mapa, me obrigou a procurar outros astrólogos. Uma delas está aqui, é a Amanda Iano, do Não é Horóscopo. E esses outros astrólogos, essas outras pessoas, elas vão olhar com o olhar delas e vão me fazer ver coisas que eu vou me auto-sabotar. A nossa mente, ela é estruturada para ela ficar agarrada às defesas. As defesas, elas têm um papel importante, né? Até porque muitas das nossas coisas boas, elas são desenvolvidas pelas defesas, mas muitos processos de autossabotagem também acontecem repetidas vezes por causa dessas defesas. Então, o natural da mente é realmente a gente não ver tudo. Então, assim, uma pessoa de fora precisa olhar para mim e dizer assim, ô Jaque, tu já reparou que tem isso aqui no teu mapa que tu não tá fazendo? E aí, se eu olhar, pode ser que eu não veja. Então, assim, todo astrólogo, no meu entender, todo mundo que quer se tornar astrólogo, precisa sempre estar nesse processo de autoconhecimento e sempre se vendo através do olhar do outro. O olhar do outro nos ajuda a nos reconstruir. A gente pode entrar em paranoias, a gente pode entrar em percepções muito distorcidas da realidade, que quando não tem um outro terapeuta, um outro astrólogo, psicólogo, qualquer coisa que seja, para puxar você para o chão, ou então para te confrontar naquela verdade, que às vezes a gente tem verdades muito prontas, né? Ai, a vida é assim. Mas é assim por quê? E por que não pode ser diferente? Então, isso é muito importante para a gente se tornar um astrólogo, né? Mais até do que o próprio estudo da técnica. Porque você pode saber muito, mas se você não aguça o seu olhar para essas minúcias, para essas coisas que a nossa mente de propósito não vai querer olhar, então você não tem como olhar a outra pessoa, né? Então, realmente, esse é um caminho que até hoje faz muito sentido. Eu faço terapia. E aí, para minha terapeuta, eu digo assim, olha, você é responsável também por eu ter melhorado muito o meu atendimento, porque uma coisa interessante é que a astrologia também trabalha muito com essa ideia de vidas passadas. E logo quando eu comecei a atender, eu também falava muito de vidas passadas. Eu dizia, olha, numa vida passada, você fez isso, isso e isso. Nessa vida, você tem que viver isso, isso e isso. Só que aí depois, quando eu fui para essa psicóloga, que ela é muito focada no presente, ela fala muito assim, tipo, olha, Jaque, no passado a gente não tem como saber muito, não tem como mudar, o que a gente tem é o agora. Aí o que foi que eu fui descobrindo? Eu fui descobrindo o período da gravidez, né? Ou seja, as experiências que a minha mãe viveu quando ela estava grávida de mim também são as minhas experiências. São coisas que elas começaram a emergir na minha vida adulta, porque eu já existia, eu já era uma vida ali dentro do útero da minha mãe. Aí eu fui conhecer a constelação familiar. Então eu fui entendendo que a gente expressa muitos padrões que não é exatamente porque em vidas passadas a gente fez e nessa vida a gente vai pagar. Às vezes é porque está dentro do sistema daquela família. São várias gerações que reproduzem o mesmo comportamento. E se a gente não tem consciência, fica difícil quebrar o ciclo. Então a gente tem um filho e ele também vive a mesma experiência. Então eu fui descobrindo outras coisas, né? A própria psicanálise também comecei a me aprofundar mais. E o meu xodó do coração, que é a psicologia junguiana, né? Com os arquétipos. Então eu fui entendendo que às vezes a gente pensa que tudo é tão da gente. É porque eu sou assim. É porque eu sempre fui assim. Às vezes você colou no arquétipo e você está expressando aquele arquétipo. Enquanto você não tem consciência de que você está aprisionada naquele arquétipo, você não tem como sair dele e expressar o seu verdadeiro eu. Então, assim, isso foi
desbloqueando a minha mente. Silvia, você já deve saber que eu vim do kardecismo também, né? Então eu tinha aquela ideia assim, daquela coisa mecânica, né? Ação e reação. Você fez, você vai pagar. Aquilo aconteceu e depois vou ter que compensar. E aí eu fui encontrando na astrologia, através do meu processo pessoal e também da literatura astrológica, esse novo olhar que ele é mais focado no presente. Se alguém hoje chega e diz assim, Jaque, eu quero que você me diga a minha vida passada todinha, eu vou dizer, a pessoa está pedindo, eu falo, mas não vai ajudar. Não vai ajudar. Entende? Não é libertador. Assim, a pessoa pode entender que é libertador porque ela vai dizer, agora explica porque é que minha vida é tão ruim. Aí eu faço, certo, mas se você olhar para o presente, é muito interessante, porque você vai ver quanta coisa que você está reproduzindo, quantos comportamentos que você reproduz, que eles não são seus, eles são dessa ancestralidade que precisa de libertação, eles são do inconsciente coletivo dessa família, que não teve a oportunidade de olhar as coisas por outra visão. Ele é como se fosse assim, eu percebo que muitas das pessoas que vêm procurar uma passar para saber de vida passada, quer uma justificativa para continuar na mesma coisa, entendeu? Isso. Então, assim, eu lembro até de uma moça que eu falei, olha, você tem um Saturno aqui na casa 6, indicando que você tende a ter um comportamento muito destrutivo com a rotina, com a saúde. E aí a pessoa perguntou, olha, e em vidas passadas, né? Aí eu falei, calma, deixa eu explicar aqui. Aí eu expliquei, né, que aquele Saturno estava dizendo que, na verdade, quando ela era criança, o entendimento da disciplina, o entendimento, assim, das regras, né, das autoridades dentro de casa, não foram muito bem internalizadas por aquela pessoa. Então, os adultos, eles chegavam com tem que fazer, não tem que fazer, e aquilo ali não era explicado para a criança. Então, a rotina dela acabou sendo internalizada de uma forma meio doida, né? Aí você falou que essa pessoa, na infância, como as coisas foram ditadas de uma maneira muito dura, ela não sabia lidar muito bem com a autoridade, né? E aí hoje fica nesse padrão, né? Sim, exatamente. A pessoa, eu tenho Saturno na 6, é por isso que eu sou assim. E aí encarnou a ideia de que a pessoa é daquele jeito. Isso, aí eu falei, expliquei. Ela disse, realmente na minha infância foi meio estranho. A menina disse o quê? Que o pai dela era muito autoritário, muito rígido, e a mãe era muito submissa. Então, ela tinha essa ideia da regra, da disciplina do cotidiano, como sendo uma coisa de aprisionamento. Então, ela expressava o oposto disso. Na vida adulta, ela era muito desregrada, muito caga-regra mesmo, porque ela internalizou essa ideia de que ter disciplina no dia a dia era uma coisa ruim, porque foi isso que ela viu na infância. Mas uma rebeldia da parte dela. Foi. Aí ela insistiu para saber da vida passada. Aí eu fiquei, tá bom, se ela quer, eu falo. Olha, na vida passada, você foi uma pessoa que provavelmente você era muito caga-regra mesmo. Você não respeitava, tinha dificuldade com a autoridade. Provavelmente você era uma pessoa também que... Ai, meu Deus, esqueci agora. Mas eu falei as coisas, assim. É porque eu não tô lembrada agora, o Saturno nasceu. É porque eu falo pouco também de vidas passadas. Eu acabo esquecendo de algumas coisas. Aí ela fez... então é por isso. Aí eu fiquei, como assim, caramba? Tu acabou de dizer que teus pais realmente faziam isso contigo. Aí ela fala, mas é por isso, é uma pena, não sei o que. Aí eu fico, meu Deus, pronto, ele desfez o trabalho inteiro. Porque ela podia, que ela fazia psicólogo. Ela podia voltar pro psicólogo e dizer, olha, eu quero rever essa minha relação com essa autoridade desses pais, que me faz ter uma rotina muito desregrada. Mas ela foi e tocou fogo em tudo que eu falei, para se apegar à ideia de que na vida passada ela tinha... aí tipo, sim, lembrei, ela tinha sido escrava. É porque é um contexto bem específico do mapa dela. Aí que por causa disso, a rotina era um aprisionamento e tal. Veja, pode ser mesmo que, tipo, isso tenha sido uma consequência de uma vida passada. Mas estava tão perto dela, ela olhar para essa relação desses pais e ela ressignificar esse comportamento, que quando ela voltou lá atrás e ela descobriu que numa vida dela, numa vida passada, ela tinha essa experiência quase de escrava, aí ela ficou, então é por isso, aí é foda mesmo, eu venho aqui pra pagar. Eu fiquei, ai não! Aí assim, gente... Jaque,
Eu sou abusada com esse negócio de vidas passadas, sério. Não, já. O que eu queria também trazer sobre essa visão e sobre essa forma que você educa a gente, passa a astrologia, né? A astrologia hoje, não só por você, mas outros profissionais, eles passam de uma maneira mais séria, visando mesmo o autoconhecimento, e não essa coisa rasa, fútil, se tal signo combina com aquele, se hoje eu devo fazer isso ou aquilo, não sei, peraí que eu vou olhar no horóscopo do dia, né? Isso foi, infelizmente, as sabedorias orientais, as sabedorias antigas, chegaram para o Ocidente, e quando chegaram no Ocidente, empobreceram. Isso não foi só a astrologia, muitas outras, né? Empobreceram mesmo. E agora eu percebo que está ocorrendo um resgate. Novos profissionais estão chegando e percebem que isso já não cabe mais. Ou a gente cresce, ou a gente cresce. Porque se a gente não crescer, a gente está vendo o resultado do que está acontecendo, das escolhas de merda que a gente fez. Eu estou falando a gente porque eu não quero me mostrar aqui melhor do que ninguém, nem você, nem eu, nem ninguém, entendeu? Sim. Então, assim, se a gente não fizer autoconhecimento com responsabilidade, gente, a gente vai escolher disso para pior do que está acontecendo. Sim. Né? Então, autoconhecimento não é para a gente ficar só no papo cabeça, assim, não, filosofando, não. Autoconhecimento é responsabilidade, é pé no chão, é quando a gente for votar, ter responsabilidade nas nossas escolhas, né? Sim. Então, eu percebo que você vem com essa linguagem, você vem com essa proposta. Então, o cliente que chega para você, que chega raso, assim, realmente um desperdício da... E assim, é muito desperdício da minha parte, minha gente, porque assim, quando chega uma pessoa aí que fica, eu quero ver meu destino, diz aí meu futuro. Aí eu fico, cão dos infernos, pessoa linda de Deus. Você tá vindo fazer o mapa, não é para você sucumbir ao futuro como se você fosse uma vítima, uma leguminosa, uma batata doce, que a gente joga assim no chão e vai rolando assim. A ideia de fazer o mapa é a gente ter consciência de como que a gente pode cocriar o nosso futuro. Então, sim, o Mapa Astral trabalha com previsão, tá? Eu também não sou essas fada unicórnia doida que diz que não existe futuro. Existe sim um futuro que ele tá ali como se fosse um rascunho, né? Da nossa vida, das coisas que a gente vai passar. Mas até esse futuro que ele está pré-escrito, né, no formato de rascunho, ele é em grande parte condicionamentos do nosso inconsciente, né? Então, assim, isso não é só uma opinião pessoal minha, tá? Isso é uma coisa que, se vocês forem falar com outros astrólogos modernos, eles também vão trazer muito disso. É que, na verdade, o que acontece é que a gente é formatado, a cabecinha da gente, né, as emoções, o inconsciente da gente é formatado desde lá do útero. Então, assim, por exemplo, as pessoas que têm Marte na 12, aí eu sempre digo, olha, lá quando você estava no útero da sua mãe, ela deve ter levado um susto, ela deve ter sido vítima de algum tipo de agressão, alguém invadiu a casa, não sei o quê. E isso despertou ali o teu inconsciente para você ser uma pessoa muito ansiosa e tá o tempo todo querendo antever o futuro, né? Então, assim, com Marte na 12, essa pessoa, ela vai estar no destino dela que ela vai ser ansiosa pro resto da vida? Claro que não. Mas aí o que é que ela vai fazer? Você tem que ir lá, buscar um terapeuta que vai dar as mãos com você e vai lá atrás para ressignificar essa experiência uterina, porque a mãe e o bebê é um corpo só, é uma pessoa só durante aquele momento ali da gravidez. Então tudo que a mãe viveu é o que a criança viveu também. Então assim, você imagina... Maneira aí. Eu sei que minha mãe é maravilhosa.
Sim, continuando. Então a gente precisa dar aquele olhar para aquele passado, reconstruir, trabalhar com o que a gente tem hoje, com o que a gente tem agora, para que o nosso futuro não seja ditado por um acontecimento que aconteceu tão lá atrás, entende? Então, assim, quando eu encontro o perfil de cliente, que ele diz, ai, Jaque, diz aí meu futuro, diz aí o que é que vai acontecer. Aí eu penso, meu Deus, essa pessoa, ela não quer ser responsável pela vida dela. Ela quer uma justificativa. Ela quer se apoiar em alguma coisa para estar sempre, eita, mas porque estava no meu mapa que ia ser assim mesmo. Então, eu só tenho que, né, só esperar a desgraça vir, assim, só abrir a porta já, né? Então, assim, não rola muito comigo, gente. Sinto muito. É muito do que a gente busca. Mas eu não tenho tanta essa experiência, não, viu? Eu acredito muito que a gente se sintoniza com as pessoas que estão de acordo com a gente. Acho que até pelo Instagram Sim. mesmo. Eu faço tudo de forma bem engraçada, criativa, debochada às vezes, mas eu acredito que vocês entendem muito bem a minha mensagem. Então, um salve aí, um parabéns aí para vocês. Porque até agora são poucas as vezes que eu tive experiências negativas. Jaque, mesmo você dizendo que como profissional, como astróloga, é difícil de você fazer a sua própria leitura, eu entendo. Mas hoje em dia mas quando você estava estudando, de repente você se deparava assim, pá, meu Deus, é a minha mãe. É o meu pai, né? Assim, como é que era essa revelação? Agora falando muito sério, a Mara fica quietinha aí, tá bom? Agora falando muito sério, né? Como é que era essa revelação assim para você, enquanto ser humano que estava se descobrindo e aí naquele estudo de repente fazia o download do que estava acontecendo com você e do que já tinha acontecido com você também. Fala disso pra gente. Então, gente, veja, o fato de eu hoje, vou começar de frente para trás, né? O fato de eu hoje não conseguir olhar para o meu mapa e fazer uma leitura clara, principalmente dos trânsitos, tá? O mapa natal já nem digo tanto, mas dos trânsitos, as progressões, se deu muito assim porque eu tenho limitações que talvez eu não entenda muito bem ainda. E tudo bem eu não entender, eu tô no processo também, né? Eu tenho algumas limitações assim que me fazem não ter muita clareza sobre o que está acontecendo. Então, assim, vocês terem noção, quando eu fazia o curso de astrologia védica, a professora ela deu um módulo que era sobre previsão da morte, que a astrologia védica é uma outra vertente, que é de uma outra cultura, tá? Então, assim, para o pessoal da Índia, para eles é muito tranquilo saber o dia que vai morrer, o dia que vai casar, o dia que as coisas vão acontecer, porque faz parte da vida deles, né? A questão, eles não têm muitas mudanças e ascensões sociais como a gente tem aqui no Ocidente. Mas aí eu olhei, eu fiquei, rapaz, quer saber do negócio? Tchau, fui embora. Foi um módulo que eu saí do curso. Pretendo voltar. No começo do ano eu ia voltar, mas acabei não voltando. Mas realmente eu sou mais em paz com a astrologia ocidental mesmo. Mas antes, né, aí retornando mais à sua pergunta, quando você traz isso, né, como é que foi essa questão das descobertas, né, ali no processo do estudo da astrologia. Mais uma vez, essas descobertas, elas só foram possíveis porque eu estava em processo terapêutico. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque no meu mapa falava tal coisa com seu pai, tal coisa com a sua mãe, tal coisa teu inconsciente. E aí eu olhava e pensava, pode ser, mas o mapa é só tendência, né? Então não necessariamente isso tem a ver comigo. Aí eu ia pra terapeuta, a desgraçada da mulher dizia a mesma coisa que estava no meu mapa. Aí eu ficava, rapaz, a Nazaré assim, fazendo cálculo, né? Meu Deus, então será que o que tá no meu mapa é verdade mesmo? Aí eu ia lá, voltava pro meu mapa, e aí as peçazinhas se encaixando. Então, quando eu digo para vocês, gente, precisa que a gente estude a técnica, mas precisa que a gente se autoconheça. Eu tô falando isso assim por experiência pessoal. Teve coisas que eu olhei, tá no mapa, mas não é tudo isso. Isso aqui foi só um detalhe da minha vida. E aí, dentro do processo terapêutico, eu acordei uma memória do meu passado que me lembrou que aquilo realmente aconteceu. Então, foram grandes descobertas,
A principal, o que me fez, na verdade, me deslumbrar mesmo com a astrologia, é um processo que eu já contei outras vezes, e é interessante dizer também, que foi quando eu estava num site gringo, era um site em inglês, que estava falando ali sobre a casa 4. E aí estava falando de algumas configurações que dizia, né? A pessoa que tem Urano retrógrado na casa 4 do mapa astral, combinado com isso, isso e isso, são pessoas que mudaram muito de residência na infância e elas acabam não conseguindo desenvolver um sentimento de identidade, de pertencimento com nenhum país ou nenhum lugar. Aquilo ali me chocou, fiquei chocada, fiquei assim, se eu não tivesse sentado eu tinha caído para trás, porque era o processo da minha vida, né? Muito cedo eu viajei bastante, meu pai ele fazia os mestrado, doutorado, pós-doutorado, pós-doutorado, sei lá dos que, e ele me levava na cacunda, então eu estava sempre mudando de casa, e aí quando eu voltei para o Recife, né, eu estava sempre mudando de escola, então era muito difícil eu solidificar uma rede e eu dizer, essas pessoas são minhas, assim, são da minha experiência, então para mim, tanto fazia estar em Recife como estar no Japão, assim. Eu era bem desenraizada. E esse era um processo muito doloroso. Então, quando eu entrei em contato com isso assim no mapa, eu fiquei bem chocada. E aí foi quando eu fui começando a procurar as soluções. E você também fez muito parte desse processo, Silvia, porque mesmo sem você saber nada de astrologia, e eu também não falava muito, você dizia, minha filha, você está totalmente desconectada, tem que aterrar aí, tem que aterrar. E eu ficava, meu Deus do céu! Então, assim, foram muitas descobertas. Eu acho que o que me machucou mais dessa questão do estudo autônomo da astrologia foi quando eu estudava as previsões. Porque as previsões, gente, é uma coisa bem interessante. Quase sempre elas acontecem, né? Assim, quando você estuda direitinho e tal, quase sempre elas acontecem. Mas não é 100% de certeza que as coisas vão acontecer daquele jeito. E você também não tem como prever como que você vai estar emocionalmente quando a coisa acontecer. Então, o que é que acontece? Eu via lá as previsões. Aí eu ficava, meu Deus, vai acontecer isso. E agora? Fudeu. E eu ficava mal com aquilo. Só que aí, quando chegava perto de acontecer, eu já estava muito tranquila. Na verdade, eu estava querendo aquele acontecimento. Era diferente de como eu estava vendo antes, quando eu não queria entrar em contato com aquele futuro, né? Então, eu tive muitas crises de ansiedade. É importante trazer isso, até para vocês terem consciência do caminho solitário, né, do astrólogo, né? Eu tive muitas crises de ansiedade, porque eu olhava as previsões do meu mapa, eu via o que podia acontecer, e aquilo me deixava muito mal, assim, eu ficava vivendo por antecipação. Então, o processo de eu saber separar até onde que o mapa me faz bem e até onde que eu consigo manejar as ferramentas astrológicas de uma forma construtiva para mim, para outra pessoa, também foi construído com o tempo, né? Eu via manuais de astrologia, assim, mas a maioria dos manuais, dos cursos, eles não preparam a gente psicologicamente para a astrologia. Isso é uma pena, assim. Tanto é que o pessoal pergunta muito de sinastria, né? Assim, tu faz combinação de mapa para ver o mapa astral do boy com a da pessoa, não sei o quê, para ver como é que se encaixa ali relacionamentos ou amizades, etc. E eu tenho essa dificuldade ainda, porque a nível técnico eu sei muito bem. Assim, por exemplo, se a gente junta o mapa astral seu com uma amiga sua, aí eu consigo ver como é que vocês se encaixam, como é que se desencaixa, se essa amizade é boa para dividir apartamento, ou se é melhor cada um seu amigo, cada um no seu canto. Mas como é que eu vou trazer isso numa linguagem amorosa e terapêutica? Então, ainda não consegui desenvolver isso. E é por isso que eu faço bem na surdina, assim. Geralmente quando são pessoas mais próximas, ou quando a pessoa, ela tá assim, Jaque, fale qualquer coisa. Aí, olha, você vai ser responsável por tudo que você vai ouvir. Aí a pessoa aceita, tá bom, então eu faço. Mas é uma construção também, leva tempo. E mais uma vez, não existe bom astrólogo se a pessoa não se cuidar. Porque assim, a amorosidade, a sensibilidade que a gente vai ter com a fala com o outro, também parte de uma amorosidade que a gente tem com a gente.
Então, quando você olha uma coisa no mapa, você tem que não só se colocar no lugar do outro, mas você pensar como é que eu gostaria de receber amorosamente essa informação. Se você não tem amor consigo, você não tem como saber. Pode ser que você fale de um jeito totalmente estúpido com a outra pessoa, né? Então, isso também não é somente uma técnica de falar, você tem que dizer assim, assim. Precisa passar pelo refinamento pessoal. Não tem como, gente. A pessoa pode ser ótima com as técnicas. Talvez algumas pessoas aqui que estejam na live presentes já saibam disso, mas assim, eu atendo muitas pessoas que já fizeram atendimento com astrólogos famosos, inclusive daqui do Recife, que eu não vou citar nomes. E essas pessoas, elas chegam para mim traumatizadas. Já que fulano fez o meu mapa e disse que eu vou morrer. Fulano fez o meu mapa e disse que eu vou ter um câncer. Fulano fez o meu mapa, não sei o que lá. Aí eu fico, minha gente, minha vontade era de sair do consultório, ir lá bater na casa do fulaninho que disse isso, dar um murro na cara dele. Porque assim, tipo, como assim você tá fazendo astrologia nesse sentido? E aí, é uma coisa bem interessante da gente entender, que é o seguinte, a astrologia, ela não tem a obrigação de ser terapêutica. Isso é uma coisa que pouca gente sabe, porque como chegou a nova era, etc., a astrologia ela não foi criada com propósito terapêutico. A astrologia ela foi criada com a intenção de organizar a vida social, organizar os ritos religiosos, organizar até mesmo a questão da agricultura, da alimentação, dos calendários, né, de cada sociedade, e também de prever o futuro, principalmente dos reis, né, do pessoal ali que estava ali entrando em guerras e tudo mais. Essa aplicação terapêutica da astrologia, ela surgiu depois do surgimento da psicologia e mais precisamente depois que Jung, que era psicólogo, ele trouxe muita coisa do Oriente para o Ocidente e ele começou a juntar ali a psicologia com a astrologia. Então, assim, existem vários tipos de astrólogos. Tem os astrólogos que eles são mais fatalistas, que eles são mais pragmáticos. Tem os astrólogos que eles são mais imediatistas também. Por exemplo, tem gente que vai chegar com problema de relacionamento, o astrólogo vai dizer assim, olha, fulano não vai querer ficar com você não, o casamento vai acabar, é melhor você fazer isso, isso e isso. E tá tudo bem, não tem problema a pessoa praticar esse tipo de astrologia. Porém, o que é que eu percebo? Tem astrólogos que eles não têm abordagem terapêutica, eles se dizem astrólogos flertando ali com a terapia, porque isso dá dinheiro, quando a gente junta as duas coisas. E aí, o ser humaninho vai lá fazer uma pastoral com aquela pessoa e a pessoa vai dizer, olha, você vai perder dinheiro, vai acontecer isso, 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 isso. A pessoa sai do lado super traumatizada, porque tudo poderia ser dito, assim, a mesma informação podia chegar para aquela pessoa, só que numa linguagem mais amorosa. E aquele astrólogo não teve preparo para entrar dentro desse olhar, entendeu? Então, o que me chateia não são os astrólogos pedreiros, esses astrólogos açougueiros que chegam lá metendo o dedo na ferida das pessoas. Mas são os astrólogos que chegam com a proposta terapêutica, aí a pessoa vai, eles traumatizam a pessoa, aí a pessoa fica com medo de ir para o astrólogo. Então, eu já atendi gente que morria de medo de fazer o mapa astral. Só foi por indicação, porque alguém disse que eu era cuidadosa e tal, não sei o quê. E eu dou comida de rabo também, viu, minha gente? Eu também brigo, também sei a hora de dar os carões, mas é tudo com amorosidade. Você não se sente assim, como se eu tivesse dado uma lapada na sua cara. É mais assim, como se fosse o quê? Ela tá tentando me ajudar. Mas é isso que me pega, assim, entendeu? De eu ver gente que se vale do título terapêutico. E isso daí que você está falando é totalmente irresponsável, porque você condena a vida de uma pessoa. Você, quando fala desse jeito, tão fatalista e determinante, você não dá à pessoa a oportunidade de dizer o seguinte, olha, você tem o livre-arbítrio e você pode mudar um pouco isso aqui, tá? Isso daqui é uma tendência. Agora, você tem força, você tem poder. Aí é diferente. Gente, 58 minutos. Falta 1 minuto, eu acho, meio minuto. Gratidão, gratidão, gratidão. Obrigada, hoje eu tô aqui. Jaqueline previu isso no meu mapa. Jaqueline falou que isso aqui que eu tô fazendo hoje é a cabeça do dragão, tá bom? Cheguei,
nessa cabeça, ainda tô, o dragão tá fazendo isso comigo, entendeu? Eu tô, como é que é, no rodeio, né? Mas ela me ajudou demais. Agora falta ela falar da minha Lilith. Isso eu tô falando publicamente porque ela vai ter que, entendeu? Publicamente, né? Então, gente, comunidade Laluna, muito obrigada! Obrigada a todos vocês. Um cheiro, uma boa noite para vocês, viu? E a live vai ficar salva aqui no canal da Silvia. Sigam ela tem conteúdos maravilhosos. Ela é tão esperta que ela tá fazendo um monte de live com vários profissionais, quase como se fosse uma formação. Só que de graça, ela tá pagando nada, ela só tá aprendendo de graça aqui. Linda, maravilhosa. Então vocês aprendam aí com ela também. Um beijo enorme. Muito obrigada pela companhia, tá certo? Uhul! Adoro! Uhul!